Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio da nossa temporada do Fisiocast. Hoje eu estou recebendo um cara, meu amigo Dr. Lucas Cavalcante, top médico especialista em cirurgia de coluna. A gente vai bater um papo com vocês aqui, eu vou passar para que ele se apresente, mas primeiramente, muito obrigado, tá, por ter aceitado aqui o convite, disponibilizar aqui um pouquinho da sua manhã para ter esse bate-papo aqui com a gente. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Uma enorme satisfação estar fazendo parte desse programa. Acho que a gente pode ajudar muita gente. E isso que você está fazendo, de fato, faz a diferença, né? Bom, eu sou ortopedista, sou especialista em cirurgia da coluna, trabalho só com isso. E a gente tem muita informação legal para passar, para trocar aqui com vocês hoje. E a gente vai abordar um tema que certamente nós nos deparamos diariamente com isso, que é a questão da hérnia de disco. Sim. Então eu quero conversar um pouco contigo para você que está em casa e pode estar sofrendo com essas situações aí, muitas vezes uma dor que você já vem empurrando ali por anos e não consegue uma melhoria, né? Porque a gente não tem como viver com dor. Com dor você está sobrevivendo. Então a gente vai trazer esse conteúdo para você desfrutar e entender mais ou menos o que você tem e alguma coisa que a gente pode te ajudar. Lucão, eu queria que tu começasse falando pra gente, explicando um pouco quais são essas situações, que tipos são essas hérnias, quais são as causas. Beleza. Bom, antes da gente começar, é importante que o nosso paciente compreenda o que é um disco para saber o que é uma hérnia de disco, né? Então, a nossa coluna, ela é formada basicamente por duas estruturas. Os ossinhos da coluna, que são as nossas vértebras, e entre uma vértebra e outra, a gente tem um disco. O disco da gente, ele é como se fosse um balão cheio d'água. Sendo que o conteúdo, ao invés de ser aquele conteúdo líquido, é uma geleia, uma gelatina, e a borracha, ao invés de ser uma borracha fina como a borracha do balão, é na verdade uma borracha de pneu, uma borracha bem grossa. E com o passar do tempo, essa borracha ela vai falhando, né? Ela vai desgastando, ela vai ficando mais velha. E o conteúdo de dentro da borracha, o conteúdo, a aguinha de dentro do balão pode sair. E no momento em que ela sai, é o que a gente chama de hérnia de disco. A hérnia de disco, ela tem basicamente três tipos. Primeiro, a gente tem só uma protrusão, né? Que é quando a geleinha, ela vai só empurrar aquela borracha. Vai empurrar a borracha do balão, mas não saiu ainda. No segundo momento, a gente tem uma extrusão discal, que é quando o conteúdo ali de dentro extravasa, sai. E no terceiro momento, a gente tem a hérnia sequestrada, que é quando aquele conteúdo já não tem mais contato com o disco de origem. Aquele conteúdo ele vai sair, ele vai desconectar do disco de onde ele saiu. Então nós temos basicamente esses três tipos de hérnia discal. É interessante a gente perceber que essa patologia ela é comum a muitas pessoas. Ela é Sim. comum ao atleta de alto rendimento Sim. e ela é muito comum também ao paciente de terceira idade. Uhum. Então, certamente, essas causas são distintas. Sim. O que é que a gente consegue apontar para esses dois polos que são mais causadores dessas situações? Bom, o disco da gente ele tem basicamente duas funções. Uma primeira função é uma função de mola, né? Ele separa uma vértebra da outra. Por que eu estou falando isso? Porque se você pensar, o atleta de alto rendimento, ele está levando a uma sobrecarga o tempo todo daquela estrutura. E se você está apertando um balão, apertando, pode sim ser que aquele líquido extravase, que a hernia de disco aconteça. Então, no paciente jovem, a gente tem que ter cuidado com isso, com a obesidade que vai levar a uma sobrecarga daquela estrutura, as sobrecargas em excesso, pegar muito peso numa posição ruim, pode sim fazer uma hernia de disco. E quando a gente leva em consideração o paciente da terceira idade, é raciocinar. É saber que aquela borracha, ela vai envelhecer. Quando ela rasga um pouquinho, o conteúdo ele pode sair de forma mais fácil de dentro daquele balão, de dentro daquele disco. Então, para o paciente de terceira idade, de fato, o próprio envelhecimento vai causar. Mas o estilo de vida, né, o sedentarismo, ele é super importante, ele tem muita relação com a hérnia de disco. E um outro fator que o nosso paciente pode mudar de hoje para já diminuir a chance de uma hérnia de disco é o tabagismo. O tabagismo, ele faz com que aquela borrachinha do balão envelheça mais rápido, degenere, desgaste mais rápido. Isso vai facilitar também uma hérnia discal. É engraçado a gente perceber
que, como a gente ressaltou, pega os dois polos, né? Uhum. Pega o atleta de alto rendimento que tem aquele problema e Uhum. pega também o pessoal da terceira idade que também tem o mesmo problema, Sim. porém, duas causas totalmente diferentes. Sim. Se a gente for perceber o alto rendimento, o atleta que está ali sobrecarregando a estrutura diariamente, ele precisa ter um ajuste estrutural para que ele possa suportar aquele estímulo. Com certeza. Como eu tenho muito sobrecarga, eu sou um jogador de futebol, treino todo dia, tem trauma direto, cai, e tem uma sobrecarga mesmo de treino e jogo, eu preciso que aquele atleta ele esteja sempre ajustando. Ele tem que entrar com trabalho de correção, liberação muscular, propriamente dito, uma osteopatia, para estar trazendo aquele eixo para o meio. E o paciente da terceira idade também tem o mesmo problema, de uma causa diferente, e o tratamento certamente também vai ser diferente. Quando ele é um paciente que é, como você ressaltou, sedentário, já teve aquele envelhecimento estrutural, fisiológico, desgastou mesmo pelo envelhecimento da estrutura, a gente tem que tentar trazer para ele uma condição mais funcional possível. Tentar fazer ele se mexer, tentar dar um estímulo de religar o braço de estabilização, no caso do abdômen, para dar esse suporte à questão da coluna lombar, e assim fazer com que ele venha ter uma harmonia e tenha mais função estrutural e passe a viver e não ter que sobreviver com essa questão do dor. Perfeito. Interessante isso que você falou, cara, porque são dois objetivos totalmente diferentes, né? O paciente de terceira idade a gente quer dar qualidade, a gente quer dar função, boa função, né, de vida, boa qualidade de vida. Pro atleta é um pensamento diferente, né? Ele tem que atingir o máximo da capacidade dele sem problemas, é o que você falou. É ajustar esse paciente o tempo todo. É engraçado também a gente perceber que, muitas vezes, um paciente, ele empurra essa dor, eu tenho uma dor na lombar, eu tenho uma dor na lombar, eu tenho uma dor na lombar, e ele vai dando estímulos metabólicos, no caso de indução medicamentosa. Sim. Aquela dor, ela é transitória, ela melhora, ela piora, de acordo com que ele vai tomando a medicação. É interessante estar conversando, o paciente já sabe o remédio que ele precisa, qual é a miligrama, e se tem que tomar 2, 3 vezes por dia. Ele já toma tanto tempo que ele vai fazendo um autoteste. Não, esse lisador já não serve mais, doutor, tem que entrar com o tramal mesmo, porque esse aqui não está mais servindo, não. Então, quando esse paciente ele acaba induzindo essa situação de estímulo metabólico para ser um paliativo da questão da dor, ele acaba piorando o quadro. E ele não age na causa, né? Ele vai sempre na consequência, né? E a situação? O problema dele é uma situação de um problema estrutural. Sim. Tem uma lesão, que tem um apertamento ali, que o disco extrusou, que está batendo no nervo, que já está causando uma ciatalgia. Exato. Mas ele não consegue entender se ele não corrigir essa disfunção estrutural, ele vai tomar medicamento 10 anos, 20 anos, e vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Isso. Aí aquele procedimento que a gente ia ter que dar de estímulo de tratamento conservador, ele vai ter que virar um tratamento cirúrgico. Exatamente. Vai ter que passar por uma abordagem cirúrgica para correção daquela estrutura, limpeza. Exato. Eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente essa questão desse passo a passo de cirurgias. Tem algumas mais simples, tem algumas mais incisivas, para quem está em casa aí mais ou menos entender o que é que pode estar por vir, viu, na sua vida. Perfeito. Bom, primeiro, não precisa assustar, né? Porque é muito comum que o paciente chegue no meu consultório, no seu consultório, já perguntando se toda da hérnia de disco precisa de cirurgia, e a verdade é que não. Mais ou menos 90, 95% dos nossos pacientes que têm hérnia de disco, se você sabe muito bem disso, não vão precisar de cirurgia, né? Mas antes de a gente falar de tratamento cirúrgico, tratamento conservador, é bom entender o sintoma. Por que a hérnia dói, né? Porque, às vezes, aquela água que saiu de dentro do disco está em cima do nervo, está apertando o nervo, está fazendo uma compressão, gera uma inflamação naquela região, e a clínica vai ser dor lombar, mas principalmente dor na perna. A queixa do paciente que tem uma hérnia de disco dita verdadeira é principalmente a dor na perna. E agora a gente entrando no tratamento conservador, entendendo o sintoma, fica mais fácil da gente falar sobre tratamento. Bom, existem 95% de chance de você ficar bom sem um tratamento cirúrgico. O tratamento conservador passa por diversas abordagens, como o Edson bem iniciou a fala. E ele tem 95% de chance de resolver. O tratamento cirúrgico ele vai ficar reservado para 2 tipos de pacientes. Eu brinco que a primeira indicação cirúrgica vem do médico para o paciente. Lembra, a hérnia está em cima do nervo. O nervo tem 2 funções, faz a gente sentir e faz a gente mexer as nossas pernas. Condução. Exato. Quando essas funções estão debilitadas, e aí eu falo principalmente de
função motora, ou seja, quando o seu pezinho está mais fraco, a perna está ficando mais fraca, a dormência não está passando e esses sintomas estão piorando, sim, você tem indicação de realizar o procedimento. Porque a gente não pode deixar esse nervo, que tem uma função tão importante, ficar em sofrimento por tanto tempo. Então, a primeira indicação cirúrgica vem do médico para o paciente. E a segunda indicação cirúrgica, eu brinco que vem do paciente para o médico. Dor é algo muito subjetivo, né, cara? O tanto de dor que eu consigo suportar é diferente do tanto de dor que você consegue suportar. Então, a segunda indicação do tratamento cirúrgico no paciente com hernia de disco é dor intratável. É o paciente que vai chegar para você e diz: doutor, eu já fiz o que tinha que fazer, já fiz o tratamento adequado com um bom fisioterapeuta, já fiz a mobilização, já fortaleci, estabilizei, coloquei o corpo no eixo, tomei as medicações corretas e mesmo assim não estou suportando. Aí a gente entra também no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, galera, ele vem evoluindo muito ao longo dos anos. Especificamente o tratamento para hérnia de disco vem evoluindo mais ainda. Antigamente a gente fazia grandes cortes, cara. Antes precisava colocar vários parafusos na coluna para tirar uma hérnia simples. E hoje a gente faz uma incisão, Edson, que chega a ser impressionante, cara. Hoje, a incisão, né, o corte para Portalzinho. tirar a hérnia de disco, cara, é do tamanho, pode olhar pro seu dedo mindinho, é do tamanho da cabeça do seu dedo mindinho. É pequenininho. Porque hoje a gente tem uma modalidade de tratamento cirúrgico que a gente chama cirurgia endoscópica da coluna. É a cirurgia endoscópica para retirada da hérnia de disco, onde por meio de uma câmerazinha de vídeo que a gente coloca lá dentro da coluna, a gente consegue, cara, pescar aquele fragmentinho que saiu de dentro do disco. A gente consegue pescar aquele fragmento que está comprimindo o nervo, que está causando a dor do paciente. E ele já consegue acordar ali sem dor. Então, são modalidades de tratamento. Obviamente, quando o paciente queixa-se apenas de dor na perna, eu tenho que resolver aquele sintoma, o fato de eu simplesmente retirar a hérnia de disco vai resolver o problema. Algumas vezes outros pacientes têm muita dor lombar também, e aí o tratamento pode ficar um pouquinho mais complexo. Mas via de regra, o tratamento hoje de escolha para hérnia de disco é a retirada da hérnia, que pode ser feito por meio dessa cirurgia endoscópica da coluna, que hoje é o que a gente tem de mais moderno para o tratamento desse tipo de doença, cara. Então, situações que são menos incisivas, que são mais rápidas, que dá para ter um quadro também de melhoria de acordo com o problema que aquele paciente apresenta, né? Que é a questão da infiltração. Sim, Você entrar com um processo de infiltração estrutural, traz essa evolução desse quadro. Dá uma explicada pra gente entender mais ou menos como que funciona esse passo a passo. pronto, foi legal você ter tocado nesse ponto, porque nós acabamos de falar de por que que a hérnia dói. A gente acabou de explicar o sintoma, é muita inflamação naquela região. E a infiltração, ela chega no local onde a hérnia está localizada e joga um líquidozinho ali analgésico, um líquidozinho anti-inflamatório que vai agir no local do problema. Então, ao invés de você fazer um corte na pele, por menor que seja, ao invés de você ser submetido a uma anestesia geral, ficar ali deitado, dormindo na cama, com uma simples agulhinha você consegue posicionar o líquido lá no local onde a hérnia está para dar uma desinflamada, para melhorar a dor e a inflamação naquele local. E pode ser muito bom para o paciente. E aí o paciente pode perguntar assim, mas por que que a infiltração vai funcionar para mim se a hérnia vai continuar lá? Por um motivo simples. Porque cerca de 80, 85% das vezes o teu próprio corpo consegue reabsorver aquela aguinha que saiu dentro do disco. Esse motivo explica porque é que a infiltração pode ajudar alguns pacientes. Então, sim, entre o tratamento dito conservador, sem qualquer tipo de abordagem, por menor que seja, e o tratamento cirúrgico mais agressivo, como a retirada da hérnia em si, a gente tem um meio do caminho, que é a infiltração. É um procedimento minimamente invasivo, não tem corte, não tem sangramento, são mínimos os riscos. Os pacientes internam de manhã, cara, no final da manhã já estão em casa, no outro dia, vida normal. Então, sim, muito bem lembrado. Entre o tratamento conservador e o cirúrgico mais agressivo, a gente tem o bloqueio, a infiltração. Deu para ficar claro? Total, total. Bom, Eu, particularmente, trazendo para o âmbito da fisioterapia, eu adoro esse procedimento. Por quê? Quando o paciente chega para mim, que a gente consegue já enxergar que ele apresenta uma hernia discal, que ele já tem um quadro doloroso que é muito latente, consequente, rotina, né? Que ele não consegue viver sem aquela dor.
A abordagem primária que eu vou ter com aquele paciente a enxergar esse problema, entro com uma condução de questão de analgesia, ultrassom, tecartéria, laser, uma liberação muscular, uma descompressão, já para trazer um alívio para aquele paciente e assim de forma sequencial entregar para um ortopedista, entregar para um especialista para que ele possa realizar esse procedimento e assim me ajudar com essa evolução, assim trazer esse benefício de evolução muito mais rápido para o nosso paciente. Então, quando você tem essa expertise de entender, principalmente você fisioterapeuta, que você pode contar com parceiros, com o médico, com o personal trainer lá na ponta para finalizar o protocolo daquele paciente, você certamente vai estar trazendo evolução rápida para o teu paciente. É de valia que ele possa realmente desfrutar desses procedimentos. Você precisa entender de fato o que existe, o que o teu paciente tem e o que tu pode entregar para poder ajudar. Assim, quando tu enxerga essas situações, na tua anamnese, no teu scanner, já se liga um sinal de alerta para você entender que não dá para evoluir aquele quadro sozinho e assim buscar essa multidisciplinaridade, buscar É, os parceiros para trazer essa evolução. isso que você falou é super importante, cara. O tratamento da hernia de disco, ele vai ser sempre multidisciplinar, cara. É um bom médico te acompanhando, um bom fisioterapeuta te acompanhando, muitas vezes um bom profissional da educação física te acompanhando. Pode ter certeza, 95% das vezes você vai solucionar o seu problema trazendo esses três profissionais integrados para perto de você. É muito interessante você, fisioterapeuta, você sempre contar com esses parceiros. É você ter um médico que é parceiro que você confia, é você ter um personal trainer, é você ter um espaço de pilates que você pode dar essa sequência ali, que você sabe que o teu trabalho, ele realmente vai ter início, meio e fim, que vai entregar realmente o que você precisa para o teu paciente, porque assim você consegue realmente perceber que ele vai evoluir. É você iniciar um trabalho, pega uma abordagem medicamentosa, dá a sequência da fisioterapia, entrega para uma sequência de pilates, finaliza no personal trainer. Eu gosto muito de receber e dar em contato mesmo com o médico do meu paciente e o personal trainer, quando ele não vem Perfeito. da nossa própria equipe. Então você precisa entender, porque muitas vezes o médico já acompanha há algum tempo aquele paciente, então ele conhece aquele paciente muito mais do que você físico, e você tem que ter o contato final na ponta de quem vai dar projeção, de quem vai condicionar aquele paciente a ter uma vida normal. Porque não adianta você ter um bom médico, você entrega um excelente trabalho da fisioterapia, no final, na ponta, o personal trainer coloca a perder. Então Hum, você precisa ter esse ciclo, você consegue encaixar essa catraca, porque assim a evolução é satisfatória. E você não perde tempo, evolução, velocidade e bem-estar para o teu paciente. perfeito, cara. E essa integração, esse tratamento completo, ele é fundamental para, na ponta ali, né, na verdade, para o cirurgião definir se o tratamento vai ser cirúrgico ou não, cara. Que às vezes o paciente vem com dor, e eu entendo. A dor, ela machuca, bicho, ela te tira um pouquinho do eixo. Mas se o paciente não tiver com tratamento adequado, já tendo feito fisioterapia, já tendo acompanhamento do personal trainer, cara, muitas vezes eu não opero, mesmo com dor. Porque se esse paciente pode melhorar com tratamento conservador, bom fisioterapeuta, bom profissional de educação física, todo mundo pensando junto, integrado, como você falou, não tem por que operar. A cirurgia, ela na hernia de disco, ela é o último caso. Ela é para aqueles dois pontos que eu falei. É a dor intratável, mas é aquele paciente que já fez tudo o que tinha que fazer, fisioterapeuta, profissional de educação física, medicamento, às vezes um bloqueio, uma infiltração, ou, beleza, tá perdendo força. Aí é outra causa, é outro caso, né? Mas o tratamento cirúrgico, ele tende a funcionar muito melhor para aquele paciente que já passou por todo esse processo de reabilitação adequado. E para ser adequado, não tem jeito, tem que ter essa integração, esse tratamento multidisciplinar. Então, para a gente entender e fechar aqui o nosso bate-papo, hernia de disco tem cura. Você precisa realmente estar com um especialista para enxergar, para escanear o teu problema e assim traçar uma estratégia. A gente consegue perceber que as correções de disfunções biomecânicas, elas são extremamente essenciais para essa modalidade, porque assim a gente já consegue evoluir esse quadro e Sim, ter essa redução do processo áurtico. De sim, forma secundária, entrar com uma abordagem minimamente invasiva, que no caso vai ser uma infiltração. pode Então, ser. após esse passo a passo, a gente vai no final, não Isso. evoluiu aqui, não evoluiu aqui, a gente vai para um terceiro estágio que realmente vai ter que entrar com uma abordagem cirúrgica para ter uma incisão e realmente tirar aquele problema que está lá instalado. Perfeito, Edson. Perfeito. Esse é o passo a passo do paciente que tem hernia de disco. Essa informação que você passou é informação super
valorosa para o paciente que tem a hernia de disco. Show de bola. Gente, a gente vai encerrando mais um episódio por aqui, tá? Muito obrigado, Lucão, aí, pelo teu tempo. Eu que agradeço, Irmão, meu amigo. muito obrigado mesmo. Eu espero que você possa se beneficiar, você que apresenta algum problema dessa natureza. Eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai te ajudar, beleza? A gente está encerrando mais um episódio aqui. Fica ligado que a gente vai estar trazendo na sequência mais episódios, mais conteúdos que você possa estar desfrutando aí em casa. Abraço. Um abraço.